E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta hoje com mais um Do Trono de Deus, né? Falando a respeito aí de Jó. Marcelão já na área. Oi, Olá, Claudinha! e aí? Sempre esse painel de fundo aqui no do Trono, meio-dia, esse painelzão aí. Peraí. Fala, meu querido. Sempre pronto, né? Sempre pronto para falar da palavra de Deus. Eu acho esse painel aí bonito. Eu achei ele muito massa. Eu tenho um parecido, só que não é igual. Do escritório. Só que eu acho lá muito escuro. Marcelo caiu, Marcelo caiu, Marcelo caiu. Também acho ele bonito. O Instagram me botou pra fora. Foi? Machucou aí que caiu assim de repente, né? Então, me deu um chutão aqui. Eu não tava nem no terceiro nome do avião. Ah, tava lá no aviãozinho, aí o Instagram falou assim: peraí, Marcelo, peraí. É, para de me cutucar, velho. Mais ou menos por aí. Então, diga Como aí. é que você manda aí? Por enquanto, rapaz. E eu acho que vai ser assim por um bom, um longo tempo. Eu, tipo, não tô mandando ninguém. É o quê? Por enquanto, e eu acho que vai ser assim por um longo tempo. Tipo, não tô Hum. mandando essa voz. Ah, não, mas nem sempre é bom mandar, né? Ah, é. Na verdade, eu acho que é muito bom obedecer. É, Sabe aquela história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? sei. Então, eu tô me sentindo com juízo. Ai, que bom, Cláudia. É só obedecendo. Que Esse bom. negócio de mandar dá certo, não. Dá não. É não? É. O Jó tá aí, ó. Pensando aí, ó. Várias vezes aí. Na vida dele. Como mandar, né? Se Mas, não, vou mandar mais não. Vou pedir pra Deus ter só misericórdia da minha vida. Esse negócio de ficar mandando. aham. De dizer que eu não tenho pecado. De dizer que eu sou justo diante de Deus. Eu vou falar assim, tudo bem, Senhor. Se pequei, me perdoe. Se não Mas pequei, me várias ensine. vezes. Ele fala isso várias vezes. Ele falou já isso várias vezes. É. Então, tô igual o Joyce que eu tô falando. Vou falar uma coisa. Eu resolvi mudar de versão de Bíblia, eu acho. Eu só percebi isso agora, deixa eu ver. É, eu mudei de versão de Bíblia de ontem pra hoje. Tá bom. É porque eu faço assim, se eu estudo É em um. porque fala de um outro Jó? Não, pelo incrível que pareça, não. Mas eu que não me confundo, eu me confundo. A palavra é a mesma, mas eu me confundo. Tu acredita nisso? Acredito, acredito. E dá até hoje. Sei não. Não sei o que dá até hoje, não. O que dá até hoje? Eu não consigo ler, não, Marcelo. Tá ruim. O que dá até hoje, Marcelo? Reflexões em Jó. Não, você leu isso? Li, não é Nossa, não? você tá cega mesmo. Resposta de Jó. Meu Deus. Tá ao contrário, né? Um momento de palavra, é isso? Um montão Gente, de palavras. Jó, capítulo 16. Dia 16, no capítulo 16 de Jó. ah, Costas de Jó. um montão de palavras.
Exatamente. Jó resolve responder, ele faz. Ele faz ou não faz? E aí ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vocês são consoladores, que só aumentam o meu sofrimento. Nossa. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga vocês a responder assim? Não sabendo ele que o instiga eles a responder assim é Jó. Eu também poderia falar com vocês. Eu poderia também falar como vocês falam, se vocês estivessem em meu lugar. Eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? E aí eu paro aí. De 1 a 6, por enquanto. Quer dizer algo sobre isto, ó pequena Cláudia? Pode falar. Pequena gafanhota. Pode falar, meu querido. Então, para mim, o que ele diz aí é o seguinte: ele diz assim, ó, Jó novamente se defende e diz que já está cansado de ouvir as mesmas coisas. E ele está referindo-se ao capítulo anterior. E aí eu vou no capítulo anterior, que ele fala bem assim para ele, ó. Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade. Olha só o que ele fala. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade. E você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena. E não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? E assim por diante, aquilo que a gente leu ontem. E Jó diz, eu estou cansado. Uma série de acusações, uma Coisa série de palavras de dor para Jó. E Jó tá falando para ele exatamente isso, né? De que, assim, esse consolo que você tá me dando, essas palavras que vocês estão me dando, elas só aumentam a minha dor, né? Oi? Exatamente, exatamente. E Tá. ele diz assim, ó, ele diz, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Porque ele está dizendo que eu faria melhor do que o que vocês estão fazendo comigo. Né? E já fez, como eles mesmos disseram, né? Que diversas vezes Jó se colocou como uma pessoa humilde de coração, uma pessoa sábia, cheia de conhecimento, e que colocou para eles, quando eles precisaram de auxílio, quando eles precisaram de ajuda, entendeu? Colocou para eles de uma maneira sábia, né? Não trabalhou com eles de uma maneira torpe. E eles mesmos disseram, não foi uma coisa assim que Jó disse. De acusação. É uma coisa que eles disseram. De acusação. Entendeu? E ele responde ainda dizendo assim, cara, se eu falar isso me chama muita atenção. Tanto esse versículo que ele diz, poderia fortalecê-los com as minhas palavras e consolá-los e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês, que ele diz, cara, eu estou agindo melhor do que o que vocês agem comigo em relação à minha dor. Porque eu já fiz isso, como você mesmo falou agora, Claudinha, de que eles até já admitiram isso. Poxa, você já falou, já consolou outras pessoas, já deu força para outras pessoas e agora está como você está. E o segundo versículo que me chama a atenção nesse capítulo é o 6, que ele diz, se eu falar a minha dor, não cessa. E se me calar,
qual vai ser o meu alívio? Então, com falando ou calado, eu vou ter dor do mesmo jeito. Então, eu vou continuar falando, clamando a Deus, falando com meu pai e conversando com ele, certo? É E aquilo aí que a eu... gente já tinha conversado antes, né, Marcelo? Que assim, que ele não está se queixando de Deus, na Exato, verdade. Ele está posicionando a Deus o que ele está sentindo, e exato. porque assim, ele quer que Deus lhe responda, ele quer que Deus fale com ele, que Deus diga para ele o porquê desse sofrimento, o porquê dessa dor, o porquê que ele está passando por tudo isso, de uma forma que haja crescimento na vida dele, porque ele já entendeu que ele não tem, assim, não é que ele não tem pecado, é que assim, ele não é justo o que ele está passando, Aham. se dizendo de doutrina, entendeu? Que ele está fora da doutrina, que ele está fora da lei. Não, ele não está. Então, assim, não é justo, não existe iniquidade no meu coração, na minha vida, para eu estar passando por isso. Isso ele já entendeu, isso é bem claro na vida de Jó. Então, assim, ele só quer, na verdade, entender agora, tá, tudo bem. E por que que eu tô passando, já que não é pecado, já que não é a minha vida? Ele já tem isso claro na mente dele. Só que ele fica ainda na dúvida devido às acusações dos amigos dele, né? Ele ainda fica meio que, E para será mim, que eu tô enganado? a sequência desse capítulo, para mim, deixa bem claro que na cabeça de Jó não adianta mais ficar conversando com os amigos dele. Por que que eu digo isso? Porque, olha só, a partir do 7, ele diz assim, ó, Deus me esmagou. Ele para de conversar com um amigo meu e diz assim, na verdade, esgotastes as minhas forças. Tu, ó Deus, destruístes toda a minha família. Parou de conversar com o amigo dele e vai conversar com Deus. Ele começa a se direcionar para Deus. Ó Deus, destruístes a minha família. Testemunha disso é que me deixaste enrugado a minha magreza. Já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na rua, na sua ira, me despedaçou, me perseguiu, rangeu os dentes contra mim. Eu, como meu adversário, como meu adversário, aguça os meus olhos. Homens abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivi em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim Posso pedir um para você parar aí? paro. Porque a minha versão fala assim, né? Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Quando ele fala quebrantou, ele está falando sobre o coração dele, né? Que esse coração duro que nós temos, o Senhor vai quebrando. Talvez, aí é uma visão minha, talvez Jó também tivesse essa visão a respeito das pessoas quando ele ia lá para falar né, se colocar como ajudador e dar palavras de consolo, talvez, isso é uma visão minha. A Dentro primeira do coisa que eu me coração dele, perguntasse era, tá, me conta aí qual é o seu pecado, vamos pedir qual perdão o seu juntos, você vai pecado, o ficar que que voltado você para o está seu fazendo de legal, errado, entendeu? legal. E assim, talvez ele não fizesse como os amigos dele fizeram, quando a pessoa dizia assim, não estou em pecado, não, tudo bem, então vamos queimar ali, né? Vamos pedir perdão, vamos orar, vou me colocar. Talvez ele fosse mais sensato pelo que Deus fala dele, Sim, talvez ele fosse mais sensato do que os amigos, fosse sim. não acusasse assim como os amigos estão acusando ele. Mas quando ele fala quebrantou, não é o que a Bíblia fala, é o que eu penso. Que talvez lá no fundo Jó também pensasse isso, porque ele pensa dele. E assim, existe uma regrinha que a gente fala assim, que a gente julga Sim. o outro pelo que nós somos. Então, assim, eu acredito que você faria isso comigo porque eu tenho a capacidade Sim. de fazer isso com o outro, entendeu? Porque eu pensaria isso do outro, porque eu Uhum. agiria assim com o outro. Sim, concordo.
Concordo. E aí você Concordo. vê Jó falando assim, mas peraí, será que eu pequei? Peraí, será que eu agi dessa forma mesmo? Peraí, Legal essa será que... mensagem. Então, quando ele fala quebrantou, aí é visão minha, tá, gente? Não Uhum. estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso. Eu vejo muito Jó falando assim, como se Jó estivesse falando assim, ele está me mostrando que eu também julgava, sabe? Mesmo que fosse na minha mente. Mesmo que eu não externasse isso, eu também pensava que talvez a pessoa tivesse em pecado, né? Talvez eu não Uhum. esbofeteasse, talvez eu não apontasse, né? Talvez eu fizesse melhor do que vocês indo lá e acalentando, mas dentro do coração talvez houvesse também um julgamento, né? Ah, mas isso, Cláudia, isso está muito claro, não é só interpretação sua, não. Quando você chega aqui e fala assim, ó, as suas flechas me atingem, ele diz assim, ó, o que me chama a atenção, ele me diz assim, ó, pegou pelo pescoço, me despedaçou, ele fez de mim um seu alvo. Ele não está mentindo. As suas flechas me atingem de todos os lados, né? Que são as permissões de Deus. Uhum. Atravessa meus rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes e amete contra mim. Fel Como seria o meu desgosto, o meu amargor, né? minha, A minha dor, o meu exatamente, desgosto, o meu amargor. exatamente. Aí ele diz assim no 15, ó. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. Cara, é justamente isso que você está falando, sabe? Da presunção, do orgulho e do achar isso dele também. E é muito claro que eu não consigo julgar alguém a respeito de uma coisa que eu não seria capaz de fazer, né? A gente fica espantado quando fala assim, o quê? Fulano de tal fez isso? É porque você fica espantado, é porque você não teria coragem de fazer um negócio desse. Entendeu? Agora, quando você acredita que ele seria capaz de fazer isso, é porque você está tirando por você que você seria capaz de fazer um trem desse também, né? Isso é muito cabuloso, isso. É muito cabuloso. E aí ele diz no 16 assim, ó, ele diz assim, ó, o meu rosto está vermelho de tanto chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Então, para mim, está muito claro realmente esse primeiro passo de que eu não adianta, eu não vou falar com vocês mais. Eu vou falar direto com Deus, apesar de que Deus está tratando o Jó para falar com os amigos dele, eu, você e todos nós, e os amigos dele e as pessoas que estão Mas orando. o tratamento é como a gente sempre fala, né, Marcela, de dentro para fora. Então tem que tratar ele primeiro, né? Ele precisa ser tratado primeiro. E Jó, nesse processo de Jó, é diferente de alguns processos. Por exemplo, em alguns processos, a gente não precisa entender o porquê, a gente só precisa entender o para quê, né? Nesse processo de Jó, ele precisa também entender, ele precisa passar pelo processo do porquê, por que que eu estou passando por isso, porque na verdade não existe culpa, entendeu? Não é um processo de culpa. Eu tenho culpa e estou passando por isso porque eu tenho culpa. É um processo de cura, entendeu? Um processo de crescimento. Então, assim, o para quê para ele ainda não está claro, não está claro, porque ele ainda não sai do porquê. Por que que eu tô? Porque ele ainda não conseguiu enxergar eu vejo, vou repetir, eu sei que fica muito repetitivo, mas eu vou repetir. Eu vejo Jó muito visado, visando muito o passado, né, os antepassados, os amigos visando os antepassados, mas eles esquecem das pessoas que sofreram para que houvesse crescimento na vida deles e na vida do outro. E aí eu fico me perguntando assim, será que eles pensavam então que José também tinha pecado, por isso que ele passou por tudo aquilo que ele passou? Será que ele fez alguma coisa contra Deus e por isso que ele passou pelo que ele passou? E De repente, Moisés?
sonho, não era para ter falado, era para ter ficado com ele, não era para ter falado nada para ninguém. Aí ele falou Causou e inveja aí nos amigos, foi nos irmãos, foi ele que fez isso. Ficava ali fofocando a respeito dos irmãos, o que os irmãos faziam. Então, isso de repente fosse pecado, porque ele tinha que guardar a língua dele, entendeu? De repente, eles pensavam isso a respeito de José, porque eles não conseguem enxergar, sabe, o tratamento de Deus, não só na libertação do pecado, mas para um crescimento espiritual. Às vezes eu não preciso ser curado em nada. Eu estou bem, estou ótimo, estou vivendo, não sei o quê, mas não tenho intimidade com Deus. E ele fala assim: peraí, tá muito bom para você do jeito que tá. E se tiver algum problema, você não sabe lidar com esse problema porque está muito bom do jeito que dá. E você precisa aprender a lidar com esse problema para você trabalhar na vida das outras pessoas. Então, tchupif, na sua cara, abaixa aí a guarda um pouco, sabe? Aprende a viver não dependente de tá mim, ligado. verdadeiramente, Não. e cresça espiritualmente. Ah, Senhor, mas eu estava no seu caminho. Você Eu, tá falando eu trilhava o seu caminho, eu nunca pequei contra o Claudinha, Senhor. muito importante, né? Porque quando a gente fica Caiu? foca no porquê, a gente foca em justificar. Ah, e por que aconteceu isso com os meus antepassados? Então, por isso eu tenho isso na minha vida. Ah, é porque aconteceu isso no meu passado e hoje em dia eu sou assim por causa disso. E quando a gente foca no para quê, que Claudinha está falando, é no para quê é futuro. É quando é o que eu estou fazendo hoje e eu pergunto qual é o meu próximo passo, como solucionar isso, como resgatar isso a um futuro de plenitude, de prosperidade, de paz, de harmonia e assim por diante. Quando eu fico focado no passado da depressão, e aí quando eu fico focado no agora, no para quê, o que eu preciso aprender para ecoar isso no futuro, aí eu consigo me libertar. Né? Eu consigo verdadeiramente enxergar as coisas que estão à minha volta, ao invés de simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não que não vá doer, cara, vai doer. Dói, independente, você sabendo o para quê ou não, dói. E o Jesus que Cristo passa? sabia o para quê da morte dele, Dói, ué. e ele chegou no Getsemane e disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Né? Porque assim, ele chegou a suar sangue pedindo a Deus, né? Se for É, possível, passa de mim esse cálice, mas se sim. não é possível, se é a Sabe única o que é forma legal? mesmo, É que o filho dele, não co-herdeiro, mas o filho dele mesmo, ele pediu 3 vezes. O que é que Deus fez? se meu filho, você que sabe, quer passar? Mas assim, eu acredito que o Espírito Santo de Deus estava ali no ouvidinho dele, assim, meu filho, você que sabe, né? E aí, quer passar, não quer passar? Tanto que quando ele chega ali no céu, ou no céu, ó, que ele chega ali na cruz, que ele já tá ali crucificado, que ele tá ali, sabe, sentindo dor, e ele vira assim, fala assim, por conta do silêncio de Deus, você vê Jesus bem humano. Ele, por conta do silêncio de Deus, assim como Jó passando pelo silêncio de Deus, ele vira e fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que que o Senhor me deixou? Ele passa pelo processo do porquê. É verdade, é verdade. E E aí, aí, quando ele chega que tudo escurece, que Deus fala assim: tudo bem, meu filho, você não está em pecado, olha, você entende o propósito, e aí, bora? E ele fala: não, 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 peraí, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. isso é extraordinário. Isso é. Então, então E falar assim, olha eu só, não passo uma pelo prova, processo do porquê, desculpa, é mentira, todo mundo uma passa. prova disso, quando o Espírito Santo está ali por perto e está nos orientando, é justamente isso, que é o 15 e 16, né? Não, 16 e 17. Meu rosto está vermelho de tanto chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, ou seja, ele estava com olheira já de tanto chorar, né? Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Então ele diz, cara, que ainda oro.
ainda assim peço a Deus, ainda assim direciono as minhas palavras a Ele, porque Ele é a minha solução. Isso é A muito minha versão diz: seja sincera a minha oração, embora seja sincera a minha oração. legal. Então, ele está falando assim, ele não está falando de pureza, tipo pureza de não ter pecado, ou não ter iniquidade, ou não ter falha. Ele está falando de sinceridade, embora eu esteja De colocando o abrir Senhor o com o coração coração. aberto, né? Eu não estou aqui Ó, do achando que sou 18. mais do que ninguém. Do 18. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Minha testemunha está no céu. Os meus amigos, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Ele já não fala mais sobre morrer logo, né? Ele já está começando a colocar sobre dentro de alguns anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Ele diz no 19 assim, ó. E ele Ele já não fala mais sobre a morte eterna, né? Ele fala sobre o caminho que ele não Exato. vai voltar, mas ele não diz que ele vai para o inferno dessa vez, né? E aí no 19 é extraordinário que ele fala: Deus que é a minha testemunha, é quem advoga em minha causa, certo? E aí ele diz: traga para Eu sua. Aí eu digo: traga para posso só sua te cortar um pouquinho, Marcelo? e corte um Se minha mãe pouquinho. tivesse aqui, ela ia falar assim: deixa ele terminar, deixa ele terminar. Mas como ela não Ele tá, deixa eu te você cortar um abandonou pouquinho. a véia. Foi, eu larguei ela lá e disse assim: não, eu quero falar, que idiota! Fica aí! Brincadeira. Eu vim olhar aqui a obra. Aí ele fala assim, lá no 16, ele fala assim: o meu rosto está todo enfogueado de chorar, e sobre a minha pálpebra a sombra da morte. Desculpa, o 17. Embora não haja violência na minha mão. Ah, desculpa. Ó, fugi. 18. Ó terra, É, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Ele está é isso dizendo aí. assim: o meu sangue, igual aconteceu com Abel, entendeu? Que o sangue de Abel começa a clamar, né? Ele começa a clamar, a alma de Abel começa a clamar a Deus, falando assim: Senhor, peraí. Olha o que que aconteceu. Eu estava no teu caminho, estava fazendo a tua vontade. Eu acho que nesse momento ele se lembra do que eu tô te falando, a respeito das pessoas que passaram por sofrimentos e andaram no caminho do Senhor. E aí ele fala assim: terra, não encubra o meu sangue, quer dizer, não encubra a minha alma. E Uhum. que o Sim, meu sim, clamor chegue ao Senhor, como chegou o uhum. de Abel, que foi justo Sim, diante do Senhor. sim, isso é Então, que o meu lindo. clamor chegue ao Senhor. Uhum. Mesmo que eu morra, mesmo que eu venha a morrer, Ele que o já meu começa a clamor chegue ao entender que a Senhor. morte dele não será eterna, mas sim será para Exatamente. um lugar que ele não retornará mais, mas não será Exatamente. aquela morte que ele temia, né? Isso, legal isso, Exatamente. legal. E ele começa a se lembrar, por isso que eu falo muito a respeito, eu falo assim, parece repetitivo, mas por isso que eu falo muito a respeito desse processo de antiguidade, porque assim, Deus fala muito na palavra dele que a gente precisa aprender com os sábios, que a gente precisa dar ouvidos aos antigos, né? E por isso que a Bíblia está escrita, para que a gente aprenda com essas pessoas. Mas Jó não estava enxergando Sim. isso. E ele cita exatamente o exemplo de Abel, que a terra não encubra o meu sangue e que o meu clamor chegue ao Senhor, mesmo que eu venha morrer. Olha que maravilha. Faça essa oração hoje na sua casa. Faça essa oração na sua casa. Clame ao Senhor e diga que a terra não engula o seu sangue. O seu sangue é a sua alma. Seu sangue é onde está a sua alma. E que Deus, onde você estiver, que Deus escute o seu clamor. Amém. Ele diz assim: os meus inimigos zombam de mim e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus,
o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Posso só falar uma coisa a respeito desse, o direito do homem contra o próprio Deus? Uhum. Ele está, na verdade, citando, eu acredito, na minha interpretação, aquela questão assim, de que Deus fala assim, e se eu não fizer, se eu não abrir a janela dos céus, se eu não te abençoar, se eu não colocar, se eu não te guardar, então cobra de mim. E não assim, cobra de mim como assim, ah, o Senhor é ruim, o Senhor é falho, o Senhor não sei o quê. Não, mas cobrar, Senhor, igual Noé, que passou lá, né, nas águas, e aí a palavra de Deus diz que de repente Deus se lembrou de Noé. Então ele tá assim, Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim. Ele está querendo dizer não como contra Deus, como assim, como juiz, como advogado, como condenador, né? Ah, Porque para Deus não há condenação, Deus é justo e acabou. ah. Mas Tanto é, como Cláudio, se você põe na linguagem de hoje, ele dá assim, ó. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. É justamente entendeu? isso. Meus anos de vida estão contados e eu vou pelo caminho que não tem retorno. É justamente isso que você está dizendo, Cláudio. A sua interpretação está exata. É justamente isso que você está falando, cara. A gente precisa de pessoas e ele tá, às vezes ele se vê desamparado de pessoas e ele diz o seguinte, que o Fernando acabou de Silenciar. me mandar o vídeo ao vivo. A mim também. E eu esqueci de silenciar. E aí o que acontece? Ele diz exatamente isso. Ele diz assim, ó, que ele precisa. Ele diz que nas alturas, no céu, agora minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga em minha causa. É justamente sobre isso. Ele precisa contar com alguém que vai interceder por ele, e ele sabe que quem vai interceder por ele é o Pai, né? Só ele, não existe mais ninguém. Exatamente. Ele olha, porque ali, quando ele está nessa conversa com os amigos dele, ele está procurando alguém que ore com ele pela causa dele, pelo que ele precisa, porque ele não está em pecado, como muitas vezes ele fez pelo outro. E ele olha e não vê ninguém em volta para fazer isso. Porque mesmo quando os amigos dele estavam em pecado, ele julgava que os amigos estavam em pecado, ele orava pelos amigos. E ele não vê ninguém disposto a fazer isso por ele, entendeu? Aí ele chega e faz o quê? Ele fala assim: olha, eu estou olhando para a terra, não estou vendo ninguém que me possa ajudar em oração. Então eu preciso buscar de quem? Buscar do alto. Senhor, é o seguinte, me ajuda, porque só o Senhor sabe a verdade, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente. Então, olha para mim, olha para o meu coração nesse momento, vê o que eu estou falando, se é justo ou não o que eu estou falando, e advogue em minha causa, já que não tem ninguém para advogar, né? Advogue em minha causa. E assim, e aí é onde ele se coloca para Deus da seguinte forma: é, é aquele negócio que a gente fala, né? Que a palavra de Deus fala: pedir, pedir e dá-se-vos-á todo aquele que pede, recebe. Senhor, estou pedindo, não estou recebendo. Ou então aquilo que a gente fala, né? Ah, Senhor, a tua palavra diz que se eu entregar o dízimo, se eu fizer, o Senhor vai lá fechar a boca do leão, vai tirar o devorador da minha vida e meu dinheiro está esvaindo e eu não sei para onde. E o Senhor diz que se o Senhor não fizer, para eu cobrar do Senhor. O que está acontecendo? Abre aí, janelas do céu e derrama bênção sem medidas sobre a minha vida, como a tua palavra diz. Entendeu? É isso que ele está falando para Deus. Ele não está dizendo para Deus assim: ah, o Senhor é miserável, o Senhor é ruim, eu tenho que perdoar o Senhor, vou entrar num processo de perdoar a Deus. Gente, Deus é justo. Pelo amor de Deus, ele é justo. Realidade, velho. Traz isso para sua realidade, certo? Não é na sua força, não é no seu braço. É ministrando a aula. E ministrando a aula. Caramba, Fernando, que punk, hein? Tá no celular, no computador e ministrando aula ao mesmo tempo. Esse menino é top demais, meu Deus do céu. Então, olha só, presta atenção nisso que eu tô te falando. Traga isso para a sua realidade. Traga isso para a sua vida. Traga isso para a sua história.
história que você está vivendo hoje. Essa história que você está vivendo hoje. Saiba que não é na força do seu braço. Saiba que você advoga, que testemunha a seu favor, que advoga a seu favor, advoga a sua causa. E que não importa se os seus amigos zombam de você. Não importa verdadeiramente se as pessoas que estão à sua volta não acreditam em você. Lembre que a formação da sua identidade é, em primeiro lugar, aquilo que Deus disse que você é. E você precisa acreditar verdadeiramente nisso do fundo do seu coração. Então, pare, preste atenção nisso do fundo do seu coração e faça o seguinte: faça com que as coisas verdadeiramente aconteçam, simplesmente você confiando no Pai, você acreditando nele e deixando ele advogar por você, né? É na sua força? Não, é na força do braço do Senhor. Tá joia? É isso Atividade. aí. Você Qual é já a deu a atividade? atividade. Eu acredito que a Oi, atividade é aquela que você deu lá no início. qual é? Coloque diante de Deus isso, deixe que a sua alma clame por você. Uau, que legal. Muito bom. Muito bom. Então, a atividade de hoje, vai lá no secreto, conversa com o Pai e fala com ele assim: Senhor, que a minha alma não se perca, não seja enterrada na terra, e que onde quer que eu esteja, o meu clamor seja escutado pelo Senhor. Não deixe que nada atrapalhe, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, príncipe de Israel, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Muito obrigado por esse almoço que alimenta, que supre as nossas necessidades, que nos ensina e que faz que a gente multiplique a nossa vida, porque estamos honrando ao Senhor. E a partir do momento que a palavra diz que honrar ao seu pai e à sua mãe faz com que multiplique a sua vida na terra, nós estamos sendo honrados, nós estamos te honrando e multiplicando os nossos dias na terra. Até que o Senhor venha, até que a sua vontade seja feita, até que a sua soberania seja feita na nossa vida. É o que nós pedimos e que nós queremos. Senhor, aqui em unidade nós queremos dizer para o Senhor, em nome de Jesus, que a nossa alma não seja enterrada, Pai, e que onde quer que nós estejamos, o nosso clamor seja ouvido pelo Senhor. Assim como o povo do Egito que clamou depois de 430 anos de escravidão, de zona de conformidade, só ficar estreito e eles clamaram onde quer que eles estivessem. Peço, Senhor, assim como o Senhor clamou ao Senhor, o sangue dele clamou ao Senhor, e onde quer que ele estivesse, o Senhor o ouviu. Assim estejamos, que nosso clamor seja ouvido pelo Senhor, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração. Até amanhã, às 5, direto do trono, Reflexões em Jó. Tem 0659 também amanhã, intensamente falando sobre como sair deste deserto que nós nos encontramos e que foi nós que nos colocamos nele. Grande beijo! Até amanhã! Deixe o sol entrar.